quando você abranger uma área maior, expandir o seu estado consciencial. O livre-arbítrio é uma mecânica linear, onde a gente está aguardando trilhar um rumo linear, que seria: eu estou aqui, percorri algo, irei chegar aqui. Mas tudo isso acontece em simultâneo. O livre-arbítrio está diretamente ligado e proporcional ao seu estado consciencial. Você pode fazer tudo que você quiser dentro desse círculo. E o que é que você pode fazer? Aquilo que faltar de experiência à sua consciência. Alguma dúvida sobre livre-arbítrio? Ficou claro? O cara tranca a porta, ele tranca a porta e diz assim: ó, meu amigo, aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Você tem total livre-arbítrio. Lógico, você está dentro do seu processo de criação. Agora, lá fora, você só vai botar o pé quando o seu estado consciencial permear lá fora. Aí o seu livre-arbítrio passa a ser expandido para lá e tendo a falsa sensação de que você foi comandado por alguém ou por uma linha. O seu estado consciencial é que abrigou algo que ainda não existia. Quem é que ia perguntar? Opa. Eu sempre penso um pouco sobre isso, como se o livre-arbítrio fosse assim, a capacidade de se colocar no lugar do outro ou de alguma energia que é a própria consciência. Por exemplo, uma criança, quando ela erra, você vai lá e fala para ela: olha, isso é errado. Porque ela não tem consciência de que aquilo é errado, então não pode ser errado. Exato. Ele só vai ser errado, supostamente, a partir do momento que ela tem consciência que aquilo causa algum dano. Algum dano, algo que não é positivo, digamos, dentro de positivo e negativo. Isso. Não, certo. Fazendo muito essa questão de mal e bem, certo e errado. Exatamente. Esse livre-arbítrio, mais uma vez, por que você agiu dessa forma com essa criança? Porque pertence ao seu estado consciencial, pertence à sua necessidade de vivência. Oi. Eu acho que fica assim, a questão do livre-arbítrio entre os espíritas, né, que a gente lê muito ali, literatura espírita, isso, e a questão quântica. Então, isso. como você colocar também essa questão do espiritismo em si, certo, para poder as pessoas entenderem melhor, porque hoje em dia no Brasil é onde se mais lê livros espíritas. Isso, né? correto. Então, fica confuso para as pessoas. Então, vamos fazer um link sobre a parte espírita. Isso. Repare uma coisa. Até agora, eu só tenho feito bolas aqui no quadro, né? Eu não coloquei ninguém, não coloquei o Deus lá, porque esse cara aqui chama, sei lá, Halalá, porque o ET me falou que ele chama Halalá. Aí aqui tem um corpo sutil que o ET me falou que é Halabá. Então eu não estou atribuindo absolutamente nada. Por quê? Porque tudo somos nós. E nós somos tudo. Então eu não estou caracterizando e colocando referências. Porém, aproveitando o link do Espiritismo, tudo se processa da mesma forma. A gente apenas está olhando para um outro prisma. Quando a gente fala, por exemplo, de um ser, de um mentor espiritual que conduz você a fazer algo e que diz: não vai por essa linha, eu vou te dando uns toques. Espiritismo, mentor, uma linha que supostamente seria algum destino ou algo dentro do seu livre-arbítrio, certo? O que acontece aqui é exatamente a mesma coisa. Esse mentor nada mais é que uma das manifestações da sua própria consciência querendo que você evolua. Só que eu não estou chamando nomes a ninguém aqui, por quê? Tudo é uma coisa só, é uma bola. Por isso eu só estou desenhando o círculo até agora, que é para ser mais fácil de explicar. Então o link que a gente pode fazer para o Espiritismo é esse. É o link que todo mundo que trilhou o Espiritismo está correto. Como eu falei, tudo está correto. Não existem erros. Tudo está correto. Tudo aquilo que é passado, seja por quem for, seja por que literatura for, está correto. Está agregando consciência. Então, mais uma vez, dentro do processo espírita, daquilo que a gente entende e lê na literatura espírita, o livre-arbítrio, quando às vezes a gente diz assim: o seu mentor não deixou, ele
trilhou e agarrou o seu livre-arbítrio e domou o seu livre-arbítrio. É ele que detém um comando, mas ele é você. E você é ele. É isso aqui, ó. Tudo em superposição. Então, quando você não faz algo, porque algo intuitivamente diz para você não fazer, não interessa qual entidade, ABC, porque todas essas entidades estão conectadas na mesma onda portadora, que consequentemente é você. Tudo converge sempre para o estado consciencial. Certo? Ivan, Oi. então, jogando. Se... Primeiro, como eu tenho dito sempre até agora, vivenciar. O nosso propósito é vivenciar, criar ramos de vivência. E um dos mecanismos é acreditar. Mas não o acreditar racional, o acreditar de ser, de estar. Não acreditar de crença. Eu acredito, mas por via das dúvidas. Eu vou guardar um negocinho aqui, porque se acabar o alimento eu tenho. Isso não é crença, esse é o próprio descrente de tudo e que alimenta o seu próprio processo. Né? Tipo a história de 2012, todo mundo, o mundo vai acabar e não sei o quê. Eu vou estocar muito alimento por via das dúvidas. Eu não acredito muito nessa história, não. Mas por via das dúvidas eu vou estocar. Esse é o próprio crente que cria realmente o seu próprio ciclo de realidade. E se ele o cria, é porque ele tem necessidade de vivenciar isso. Rapidamente, para ilustrar algo que a gente conhece, todo mundo que acessa a internet utiliza com certeza um dos meios mais utilizados, que é o Google. O Google é isso que a gente vê. Mas alguém sabia que para construir isso, são essas linhas de código que eu não fiz questão de colocar aparente, porque não interessa. O que eu quis colocar aqui é que, para nós vermos Google escrito, o que está lá escrito é isso. Só que o browser, o programa, habilmente como nossa mente, transforma isso em Google. Assim como a nossa vivência holográfica, habilmente transforma esse campo quântico de existência em algo real, com cor, com letras, como o Google. Mas o que existe nesse campo quântico são informações que a nossa consciência permeia. E vai de acordo com as memórias locais e não locais, criando referências. Então, em 1987, já se falava a respeito disso, em pesquisa de engenharia, e realmente a mente pode influenciar a realidade física em laboratórios comprovadamente. Criamos nossa realidade, somos receptores boiando no mar de frequência, um mar múltiplo, frequencial, uma sopa quântica de informação. E o que extraímos deste mar e transformamos em realidade física não é mais do que um canal, dentre muitos, do superholograma, que é o propósito de criação. Então, dentro de todo o processo de acreditar, e para vocês verem o que significa em termos de imagem, o que significa tudo isso que a gente falou, dentro desse processo de criação, eu vou colocar uma cena do Matrix, mais uma vez, que mostra, que ilustra o Neo, que é o personagem, que supostamente foi escolhido como o tal, um cara que realmente tinha uma mente consciente. Mas reparem o que o Matrix mostra. Mesmo essa mente consciente, que foi retirada da Matrix por um outro personagem chamado Morpheus, é colocado em cima de um prédio. E ele diz para o Neo, o Morpheus, acredite. Simplesmente acredite. Respondendo às nossas perguntas relativamente ao processo de criação. Então, baseado nisso, vamos ilustrar o que acontece. Tank, load the jump program.
have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Simplesmente acredite. Liberte a sua mente. E a gente vê e diz, é para distrair os curiosos. Reparem a hesitação. Let's have made the first jump. I know. But what if he does? He won't. Right. Olha aí. No problem. Bring your mind to no problem. Right. Vocês viram todo o processo de medo sendo representado? Reparem o corpo. What does that mean? It doesn't mean anything. Não significa nada. Então isso ilustra o quê? Uma cena forte do filme Matrix que mostra o Neo já sabendo, ele já sabia, ele não estava assistindo palestra, ele já tinha sido retirado da Matrix, ele já sabia o que era a Matrix. Por isso é que eu digo, a teoria é totalmente diferente da interiorização do processo. Apesar dele já saber todo o processo teórico da construção da Matrix, ele ainda tinha uma grande nuvem de pensamento contra, negativo, aquele processo de descrença que dizia, será? Que características eu posso ter para ver que isso aqui não é real? E o outro diz para ele, apenas liberte a sua mente. E ele, naquela ilustração de medo, ele então não tinha a mente suficiente liberta até que ele caiu. Uma representação da Matrix. Mas Oi. mesmo se ele acreditasse, ele ia conseguir. Assim como o Morpheus conseguiu. O Morpheus, o primeiro personagem que pulou. Sim, não, mas isso é para ilustrar. Isso é para, eu não estou dizendo, por isso que eu falei, não é para que ninguém saia saltando de prédio. É para ilustrar. Atenção, ninguém vai saltar de prédio. Até porque Suicídio coletivo é para palestra. o inconsciente coletivo, o campo morfogenético da região, dessa zona consciencial. Olha uma coisa importante, viu, gente? Gente, prestem atenção aqui numa coisa importante, que é para a gente entender. O inconsciente coletivo, o campo morfogenético, não se esqueçam do seguinte: o meu dado tem de 1 a 6. 7 não sai. Aquilo dali é uma representação de um filme para que a gente veja o extremo justamente da descrença de um propósito dentro da nossa zona consciencial de tempo, que é essa zona que foi delimitada por uma onda portadora. Esses limites, essa expansão e aquilo que está escrito que pode ou não pode, não permite esse tipo de coisa nessa nossa zona atual consciencial de tempo. Então ninguém vai pular de prédio, pelo amor de Deus. É uma parábola bem proibitiva. Um argentino que tomou um ácido e achou que podia voar e se atirou. Então pronto, aí a gente falou justamente sobre isso, porque a nossa zona consciencial não permite. Foi. Vamos ouvir aquela pergunta ali. Então, dentro desse conceito, por que no geral nós estamos buscando, ou tem um monte de livro de autoajuda que tenta buscar uma iluminação, uma espiritualidade, tenta se desaprisionar, vendo como uma prisão, isso sendo que é necessário nessa trajetória. Então, por que essa busca de fugir dela? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu vou te responder com uma frase do Amit, no livro dele chamado Janela Visionária. A capa do livro te diz a seguinte frase: o que é mais real, esse livro ou a consciência que você tem dele? E Amit responde: a consciência que você tem dele.